Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de terror americano de humor negro de 2022, o menu. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No porto local, Tiller e sua acompanhante Margot aguardam o barco que os levará a uma ilha particular onde jantarão no Altorni, um restaurante extremamente exclusivo comandado pelo melhor chefe do país. Tiller é um fã de comida obcecado por este chefe e pelos detalhes por trás de bons restaurantes em geral. Quando o barco chega, os dois ficam chocados ao ver quantas pessoas importantes viajarão com eles. A Lillian, a crítica gastronômica que descobriu o chefe e seu editor T, o ator pós-primário George com sua assistente e namorada Felicity e um trio de importantes investidores em negócios de tecnologia, Dave, Soren e Brice. Os que chamam a atenção de Margot, porém, são o empresário Richard e sua esposa Anne, porque Margot conhece Richard e não quer que ele saiba que ela está lá, então ela tenta ficar fora de sua vista. Durante a viagem, eles já serviram o primeiro prato chique, e Tiller se entusiasma enquanto tira uma foto, mas Margot não se impressiona. Quando eles finalmente chegam à ilha, a maitre de Elsa chama Margot de um nome diferente. Então Tiller tem que explicar que houve uma mudança de planos e ele veio com uma data diferente, tornando toda a situação bastante estranha. Antes do jantar há um tour para os convidados, e Elsa mostra aos convidados todas as instalações enquanto explica que os funcionários do restaurante fazem toda a caça e agricultura. É por isso que todos moram aqui. O chefe também mora na ilha, mas sua casa está fora dos limites. Depois entram finalmente no restaurante, onde descobrem que a cozinha é uma zona aberta que lhes permite observar o trabalho dos cozinheiros. Há também uma velhinha chamada Linda em uma das mesas que parece não pertencer a nada. Quando Richard finalmente percebe a presença de Margot, ele pede à esposa que troque de lugar com ele para que ele possa ver melhor. Elsa informa a todos que podem assistir ao trabalho dos cozinheiros, mas as fotos não são permitidas. Tiller imediatamente se aproxima para apontar todas as técnicas que eles estão usando e faz muitas perguntas. Então os cozinheiros precisam pedir para ele parar de distraí-los. Nesse momento, chega o chefe Slowick e Elsa lhe conta algo que o faz olhar fixamente para Margot. O primeiro prato é o aperitivo de cortesia. Lillian demora com a comida, cheirando e provando tudo com cuidado, mas Felicity está ocupada tentando terminar com George. Margot gosta do prato, mas não gosta muito dele, então Tiller tem que explicar arrogantemente por que isso é tão importante. Momentos depois, é hora do primeiro prato. Slowick avança e bate palmas para fazer todos os seus cozinheiros se virarem ao mesmo tempo como soldadinhos obedientes. Em seguida, ele faz um discurso sobre o seu trabalho e lembra a todos que não devem apenas comer, devem saborear e saborear. Tiller tenta fazer um comentário sobre isso e só é repreendido por Slowick por interromper. Tiller ainda tira fotos, mesmo que seja proibido. Para o segundo prato, Slowick bate palmas novamente e explica que o pão é a comida do homem comum, mas como seus convidados não são comuns, eles não recebem pão. O próximo prato é um prato de pão sem pão. Apenas pequenas gotas dos acompanhamentos salgados estão no prato. Tiller adora, mas Margot acha um insulto. Lillian acha que a emulsão parece um pouco rachada e, como resposta irônica, eles mandam uma tigela inteira para a mesa dela. Os irmãos técnicos acham que a piada está indo longe demais e pedem pão, mas são negados mesmo quando apontam que trabalham para Dogverick, o verdadeiro dono da ilha. Para calá-los, Elsa assustadoramente diz a eles que eles vão comer menos do que desejam e mais do que merecem. Margot se recusa a comer seu prato e Tiller tenta pegá-lo para si, mas acidentalmente quebra um copo no processo. Slowick imediatamente chega à mesa e Tiller tenta se desculpar, mas o chefe está mais interessado em saber por que Margot não está comendo. Margot aponta que não há comida. Slowick responde que projetou cuidadosamente o tamanho das porções para que, se ela não comer, não se encha. Margot ainda se recusa a tocar no prato, fazendo com que Slowick saia bastante ofendido e surpreenda a todos ao verificar gentilmente Linda. Margot não consegue deixar de se virar para olhar para Richard e Anne percebe isso, fazendo apontar que Margot se parece com a filha morta deles. Richard finge não conhecer Margot e pede à esposa que mude de assunto. Com outra palmada, Slowick anuncia o terceiro prato chamado Memória, que o leva a compartilhar uma lembrança sobre as antigas noites de taco de sua família. Ele revela que Linda e sua mãe que ela está bêbada desde que ele era criança. Seu pai estava bêbado primeiro e, uma noite, Linda o chamou por causa disso. Então o homem tentou matá-la com o fio do telefone. Para salvar a mãe, o pequeno Slowick pegou uma tesoura e esfaqueou o pai na coxa.
mas agora se arrepende de não tê-lo matado. Para lembrar aquela noite especial do taco, o prato é uma coxa de frango defumada servida com uma tesoura em cima de um fio de telefone. As tortilhas foram feitas frescas, mas para adicionar um toque de inovação, elas foram gravadas com uma máquina a laser. Todos ficam perturbados com a história, mas as coisas ficam ainda mais estranhas quando descobrem as memórias nas tortilhas. Lilian encontra fotos de restaurantes que fecharam por causa de suas críticas negativas, e Anne fica chocada ao ver fotos da vida privada de seu marido. Um em particular mostra Richard saindo com uma mulher estranha, mas Richard jura que é apenas uma brincadeira. George encontra fotos de seu papel como Dr. Sunsine, um filme que foi péssimo quando foi lançado, e os irmãos técnicos ficam perturbados ao encontrar os registros fiscais de sua empresa que provam que eles criaram faturas com cobranças falsas. Elsa se recusa a explicar como eles obtiveram essa informação e, quando os homens ameaçam fechar este lugar, Elsa enigmaticamente diz que não será necessário. Tyler se vê tirando fotos da comida e pensa que Slowick odeia. Margot acha as imagens um insulto e quer devolver o prato, mas Tyler ataca e a chama de criança por não se comportar corretamente. Ferida, Margot decide ir ao banheiro e Elsa corre para impedi-la de entrar em uma porta de prata proibida. Ao chegar ao banheiro, Margot se aproxima da janela para fumar e percebe um funcionário correndo com um par de asas de anjo nos braços. Naquele momento, Slowick vem perguntar a Margot por que ela se recusou a comer de novo, já que ele está se sentindo magoado com a atitude dela. Mas Margot apenas diz que não está com tanta fome. Slowick também quer saber quem ela realmente é, e quando ela diz que é apenas Margot de Nebraska, Slowick não acredita nela. Um momento depois, os cozinheiros iniciam os preparativos para o quarto prato colocando um pedaço de tecido e alguns enfeites no chão. Slowick apresenta a todos Jeremy, um de seus subchefes que criou o próximo prato chamado Times. Jeremy estudou em uma importante escola de culinária e seu sonho sempre foi trabalhar para Slowick, e embora Slowick admita que é talentoso, ele não acha que Jeremy é ótimo. Jeremy pode querer uma vida cheia de prestígio como a de Slowick, mas Slowick acha que sua vida é cheia de pressão. Sem mencionar todos os clientes e críticos insatisfeitos que não apreciarão seu trabalho. Slowick pergunta a Jeremy se ele quer aquela vida, e quando Jeremy diz que não, Slowick beija nas duas bochechas e dá um passo para trás antes de Jeremy sacar uma arma. Então Slowick anuncia o quarto curso e Jeremy termina as coisas na frente de qualquer um. Os outros cozinheiros não ficam surpresos com isso e assistem solenemente, mas todos os convidados enlouquecem e recuam, exceto Tyler, que acha isso fascinante. Enquanto o corpo é levado embora, Slowick pede a todos que se sentem e aceitem que isso faz parte do show. Todos começam a discutir se a morte foi real ou não. Richard está farto. Ele tenta sair com Anne, mas Elsa o impede, explicando que não há barco disponível. Richard ainda insiste, fazendo com que Elsa mande os chefes agarrá-lo e pegar seu dedo anelar. Os convidados começam a surtar novamente, exceto Tyler, que ainda está saboreando sua refeição sem se importar. Enquanto Richard se contorce no chão de dor, Elsa devolve a aliança caída para Anne. Slowick explica mais uma vez que isso faz parte do cardápio, e Lilian aceita, mas os outros começam a ficar com medo. Felicity quer que George converse com Slowick, já que supostamente eles são amigos, mas George confessa que mentiu para impressioná-la. Elsa leva Margot para a cozinha, onde Slowick diz que ela está simplesmente errada. Ele pode dizer que ela não é uma Margot e isso é um problema porque ela não fazia parte do plano de menu original. Slowick quer saber se Margot está do lado dos convidados ou do restaurante. Não que isso importe porque todo mundo vai morrer esta noite de qualquer maneira. Margot corre de volta para sua mesa em lágrimas e dá um tapa em Tyler quando ele não para de falar sobre a comida. Todo o clima no restaurante é tenso e nervoso. Soren enlouquece e decide tentar quebrar uma janela com a cadeira, mas ela é de vidro inquebrável. Então Elsa apenas o leva de volta para sua mesa. O próximo prato é chá servido como limpador de paletes. Slowick aproveita para perguntar se alguém tem alguma dúvida. Tyler faz uma pergunta estúpida sobre o chá, mas George aparece e se pergunta o que está acontecendo. Slowick explica que são ingredientes em um conceito de degustação, mas isso não deve ser uma surpresa. Por exemplo, Lilian é um monstro que causa o fechamento de restaurantes por causa de seu gosto pessoal, e Teia mima. Os cozinheiros trazem mais emulsão quebrada para Lilian, e Elsa traz para Margot um cronômetro de cozinha dizendo que ela tem 10 minutos. Então Anne pede um médico para Richard. Então Slowick aponta que eles são os clientes mais fiéis há 5 anos, mas não conseguem citar um único prato que comeram aqui. Slowick trabalhou para se tornar um chefe muito exclusivo,
Mas não foi até recentemente que ele finalmente percebeu que estava trabalhando para satisfazer pessoas que não podem ser satisfeitas, como sua própria mãe. Como Slowick continua se referindo ao local como seu restaurante, Brício lembra que o verdadeiro proprietário é Dog Verrick. Slowick responde que na verdade é dono do próprio Dog, e naquele momento é revelado que Dog está pendurado do lado de fora enquanto usa as asas de anjo. Davi tenta oferecer dinheiro para salvá-lo e quando Slowick recusa, ele tenta fugir, apenas para ser parado pela equipe. Brício aponta que Dog manteve Slowick aberto durante a pandemia, mas Slowick reclama que Dog continuou questionando seu cardápio. Elsa faz um sinal com os braços e Dog é lançado ao mar até se afogar, levando Slowick a anunciar que finalmente está livre antes de ir para seu escritório. De repente, o cronômetro na mesa de Margot toca e ela pede para ir ver Slowick. Margot admite que ela não deveria estar aqui e, em troca, Slowick admite que pode contar a Margot que é uma colega de trabalho da indústria. Ele quer saber por que Margot ficou olhando para Richard, fazendo-a confessar que na verdade é uma trabalhadora de rua. Richard tinha sido um dos poucos clientes que conseguiu perturbá-la porque queria que ela fingisse ser sua filha enquanto eles brincavam. Tanto Slowick quanto Margot concordam que costumavam gostar de servir os outros e que clientes ruins os faziam odiar seus empregos. Depois disso, Slowick leva todos para fora. O próximo prato é apresentado pela subchefe Catherine, que explica que Slowick flertou com ela várias vezes e ela sempre disse não. Slowick não a demitiu, mas parou de olhá-la nos olhos, e isso inspirou o próximo prato, chamado Mansfolie. Então Catherine esfaqueia Slowick em sua perna e o abraça antes de manchar seu uniforme de chefe com sangue, levando-o a se desculpar. Agora todos os convidados do sexo masculino têm a chance de escapar. Eles terão uma vantagem de 45 segundos e, em seguida, a equipe tentará pegá-los. Todos os homens começam a correr, exceto Tiller. Então Slowick tem que mandá-lo para lá enquanto Catherine leva as mulheres para dentro. As mulheres experimentam o sexto prato enquanto dividem a mesa com Catherine, que explica que todo mundo morre foi ideia dela. Os elogios de Lilian a fazem chorar, e todas as outras senhoras começam a elogiar também para deixá-la feliz. Anne pergunta a Margot se ela conhece seu marido e Margot admite que sim, mas Anne não comenta. Margot acaba admitindo que seu nome verdadeiro é Erin e ela é de Massachusetts. Lá fora, Tiller os espia pela janela porque odeia estar perdendo um curso. Enquanto isso, a equipe vai atrás dos homens e os encontra sem problemas, não importa se foram para a floresta ou para a praia. Ted se escondeu no fumeiro e, por seus esforços, deu um ovo de passarde. Todos os homens são trazidos de volta ao restaurante e George pede desculpas sarcasticamente a Felicity por ser um fracasso, o que a faz admitir que está roubando o dinheiro dele. George já sabia, e Felicity sabia que ele sabia. De repente, Slowick anuncia que Minu não pode continuar como planejado até que resolvam um assunto não resolvido. Ele se aproxima de Tiller e o faz confessar que sempre soube que o menu desta noite incluiria todo mundo morre. Tiller tinha um encontro, mas sua namorada terminou com ele. Então ele contatou Margot porque o restaurante não aceitava reservas para apenas um, nunca se importando com o fato de ela morrer. Margot fica chateada com a revelação e ataca Tiller, mas a equipe rapidamente os separa. Em seguida, Slowick aponta o quanto Tiller sabe sobre comida e o presenteia com um uniforme de chefe antes de entrar na cozinha, pedindo-lhe para cozinhar na frente de todos, mesmo que Tiller não queira. A comida de Tiller é uma bagunça, especialmente porque Slowick continua tirando sarro dele por ser o senhor Fodiek no Ledegeable, o que significa que o prato final é um desastre absoluto. Slowick diz a Tiller que é por isso que o mistério foi drenado de sua arte e sussurra algo em seu ouvido que faz com que Tiller tire a jaqueta de chefe e comece a chorar. Depois disso, Slowick chama Margot de lado para pedir um favor. Para começar a preparar a sobremesa, eles precisam de um barril grande que deveria estar em um canto, mas Elsa esqueceu de trazer. Slowick quer que Margot vá buscá-lo e ignora Elsa quando ela diz que a equipe pode fazer isso. Ao sair, Margot descobre que Tiller terminou as coisas para si mesmo, mas ela não se importa. Então Slowick retorna à área de jantar, onde George aponta que isso não é justo. Slowick explica que George está sendo punido porque viu o Dr. Sunsine alguns anos atrás e arruinou o primeiro dia de folga que teve em meses. Por outro lado, Felicity morrerá porque se formou na Brown University sem nenhuma dívida estudantil. Enquanto isso, Margot chega ao fumeiro, mas em vez de pegar o barril, ela pega uma faca. Depois ela foge para a casa de Slowick, que é uma cópia exata do restaurante, mas com uma cama. Margot tenta sair pela porta prateada, mas é interrompida por Elsa,
que tem sua própria faca e a lembra que esta área está fora dos limites. De repente, Elsa ataca a Margot, explicando que ela não quer ser substituída. Margot se defende com objetos da cozinha ao avisar que não quer trabalhar aqui. Mas Elsa diz que não esqueceu o barril, Slowick só nunca pediu. As duas mulheres acabam se debatendo no chão, e ao tentar afastar a faca de seu corpo, Margot acaba matando Elsa sem querer. Depois que seu pânico inicial passa, Margot pega as chaves de Elsa e abre a porta prateada. Lá ela encontra uma sala simples com as memórias de Slowick de quando ele era mais jovem e mais feliz com uma família e um trabalho fazendo hambúrgueres. Há também um rádio na sala e Margot tenta usá-lo para pedir ajuda. De volta ao restaurante, Brice é presenteado com um bolo porque seus amigos contaram ao restaurante que era seu aniversário. Margot interrompe de repente entrando com o barril pela porta principal. Slowick diz a ela que costumava ser um monstro, mas tudo o que faz hoje é puro. Suas mãos de chefe são tão fortes que ele pode tocar o fogo sem sentir dor, pois não pode mais se machucar. Nesse momento, um barco se aproxima da ilha. Slowick percebe que Margot usou o rádio. A equipe limpa imediatamente todos os vestígios de sangue de todos. Slowick faz uma ameaça: se os convidados pedirem ajuda, um homem inocente morrerá. O guarda costeiro Dali entra no restaurante e pergunta qual é o problema, mas ninguém se atreve a falar. Então Dali percebe George e pede um autógrafo porque ele é um grande fã do Dr. Sunsine. Então George finge dar um a ele. Quando Dali está prestes a sair, ele descobre que o pedaço de papel na verdade diz nos ajude e saca uma arma, pronto para defender os convidados que agora são corajosos o suficiente para falar. Dali mantém a arma apontada para Slowick por alguns segundos apenas para se virar repentinamente e apontar para a vela na mesa de Margot, revelando que é apenas um isqueiro em forma de arma. Dali não é guarda costeira, é outro membro da equipe de Slowick que agora pode voltar para a cozinha. Slowick fica muito desapontado com Margot por tê-lo traído e declara que ela é tão má quanto os outros convidados. Margot se lembra do que viu na casa e decide arriscar. De repente, ela bate palmas para chamar a atenção de Slowick, anunciando que não gosta da comida dele e que gostaria de devolvê-la. Slowick se apaixona pelas táticas manipuladoras de Margot quando ela aponta que todos os pratos foram um exercício intelectual, e não algo para desfrutar. Ela ainda está com fome, então ela quer comer um cheeseburger adequado, não um cocô sofisticado e desconstruído. Pela primeira vez no dia, Slowick sorri e aceita preparar uma tradicional cheeseburger com fritas por 9,95. Todos os cozinheiros observam fascinados como Slowick fica feliz preparando um cheeseburger tradicional, que ele apresenta a Margot com orgulho. Margot dá uma mordida e aprova o sabor, mas também acha que é demais para ela terminar e pede para levar o resto. Slowick ainda está em transe, então ela faz o que ele diz e, assim que Margot pega sua bolsa, ela deixa uma nota de $10 e sai do restaurante. Ao sair, Margot hesita porque os outros ainda estão em perigo, mas Anne diz a ela para ir com um gesto. Enquanto Margot chega ao porto e foge no barco que Dali deixou para trás, Slowick lembra a todos que é hora de pagar. O custo é de 1.250 por cabeça em um sistema sem gorjeta, e todos recebem uma sacola de guloseimas que inclui um dos dedos de Doug. Todos entregam seus cartões de crédito e, um momento depois, Slowick anuncia que é hora da sobremesa. Os cozinheiros começam decorando o chão como se fosse um prato. Depois colocam chapéus de chocolate e coletes de marshmallow nos convidados. Slowick lembra a todos que eles representam a ruína de sua vida e agora farão parte dela. Então a sobremesa será o ataque mais ofensivo ao paladar humano. O s'more geralmente é preparado sobre o fogo. Então Slowick pega um pedaço de carvão do forno com as próprias mãos e anuncia uma limpeza ao jogá-lo sobre a decoração que os cozinheiros deixaram, causando um incêndio que toma conta do restaurante e de todas as pessoas. Enquanto isso, Margot para o barco para terminar seu cheeseburger enquanto observa o restaurante queimar, usando a cópia do cardápio que veio com a sacola de presentes para limpar a boca. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Por favor, inscreva-se, clique no botão curtir e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este. Não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.